Pode? Não. Isso aqui é o galinho de Djalma, viu? Realmente vai falar bem. Depois dessa fala de Clara Góes, escreve a figura de Moacir. Moacir é exatamente essa figura doce, firme nas suas posições, mas um homem e tem um lado uma grande companheira, né? Sempre teve a sua esposa, Maria Conceição Pinto de Góes, uma grande figura também, grande professora de História da América, e sempre acompanhou de perto a vida do marido, né? A luta dele em defesa e dela, a luta dele e dela em defesa de um mundo justo, um mundo que pudesse realmente dar direito a todos a ter uma vida digna. Com a palavra agora, Josemar Azevedo, foi da época de Djalma, foi preso com ele também, na mesma época que Djalma foi preso, e trabalhou na prefeitura durante o período de Djalma Maranhão. Bom, boa tarde a todos. Depois desse depoimento de Clara Góes, Clarinha, como nós chamávamos, como era conhecido por nós, para nós ela era Clarinha, veja, principalmente quem é os amigos de Moacir, como eu era, me deixa emocionado. Esse poema de Garcia Lorca eu ouvi muitas vezes. Fui testemunha, muitas vezes, dele recitando para a Conceição. Moacir, eu trabalhei na secretaria, Moacir não era um chefe, Moacir era amigo. Moacir era um grande amigo de todos nós. À época eu era estudante de engenharia, fazia parte de um grupo da vanguarda política da universidade, na realidade, e junto com Geniberto Campos e Francisco Ginani, nós trabalhamos na secretaria. Ginani como chefe de gabinete de Moacir, Geniberto como diretor do ginásio municipal, e eu, que tive uma participação que eu vou descrever, mas que também fui professor do colégio municipal, né, do ginásio municipal. Eu fui professor de física, era estudante de engenharia e ensinava física no colégio. Uma equipe que, de certa forma, era uma vanguarda do movimento universitário, e uma parte dessa vanguarda trabalhou com o Djalma. Eu fiz parte dessa equipe e fui contratado fui contratado pela prefeitura para desempenhar o papel que era de ligação entre os prefeitos do interior e a prefeitura de Natal. Com o grande sucesso que estava tendo a campanha de Pé no Chão, que servia de exemplo, extrapolou o limite do município de Natal e serviu de espelho para muitas prefeituras, e Djalma abriu, inclusive a escola, o colégio municipal, o ginásio municipal, a convênio com prefeituras do Rio Grande do Norte, com outras prefeituras, para que fosse possível os seus professores também
participar desse aperfeiçoamento. E eu tinha exatamente a tarefa de coordenar esse trabalho de aproximação dos professores, dos prefeitos, com a Secretaria de Educação de Natal, para se fazer uma transmissão do que a gente chama hoje de know-how, né, adquirido pela Prefeitura de Natal a essas prefeituras do interior. De já abrir assim a possibilidade de ajudar também aos outros prefeitos do interior. E eu lembro bem que de uma primeira visita a alguns municípios que nós fizemos conjuntamente, eu fiz conjuntamente com a professora Margarida e com a professora Diva da Salete do Sena, que foi a professora responsável por coordenar a elaboração da cartilha de Natal. Diva foi a pessoa responsável, por isso a professora responsável. Diva ainda se encontra, ela mora no Rio, né? Há muitos anos que eu não a via, encontrei o ano passado aqui no evento na universidade. E lembro dessa viagem que nós fizemos. Então, nós tínhamos essa função, que era de aproximar, de coordenar os prefeitos do interior com a Secretaria de Educação, para que se fizesse convênios para formação de professores e transmissão da experiência de Natal às outras prefeituras. Na época, então, houve um evento paralelo, que foi exatamente a alfabetização pelo método Paulo Freire, né? Alfabetização do método Paulo Freire. Paulo Freire veio a Natal treinar a equipe que posteriormente foi para Angicos, e um dos treinamentos foi feito inclusive no ginásio municipal, porque a Prefeitura de Natal também pretendia desenvolver um trabalho com o método Paulo Freire. E eu fui designado responsável pela coordenação dessa implementação do método Paulo Freire em Natal, os círculos de cultura, né? Foi um trabalho muito, vamos dizer assim, de curto prazo, porque quando nós estávamos começando, veio o golpe militar e nós tivemos ainda condição de realizar um ciclo, porque nós estávamos treinando, né, nos círculos de cultura, que nós chamamos de círculo de cultura, e nós estávamos aprendendo. Eu, além de coordenador do movimento de círculo de cultura, eu era responsável por um dos círculos. Eu fui responsável pelo ciclo de cultura de Nova Descoberta. O irmão Machado, quem lembra de Machado, né? Machado era responsável pelo círculo de cultura
Mas na roça, mas é no Maruí. Né? Lá no Maruí. Eu vou fazer uma confissão aqui a vocês. Quando eu comecei o trabalho do Círculo de Cultura, eu não acreditava que realmente a gente pudesse lograr o êxito em 40 horas de trabalho. Né? E eu fiquei muito emocionado quando consegui. A gente terminou e eu nunca esqueci dessa passagem. Nós tínhamos uma aluna que era a empregada doméstica da casa de Cortês Pereira. E ela, no final do curso, eram todos analfabetos, no início. Ela me entregou um bilhete, escrito por ela, né, para eu entregar a Djalma. E foi impressionante, ela dizendo: eu trabalho na casa de um político que é adversário do prefeito Djalma, mas eu quero fazer essa homenagem pela oportunidade que eu tive de ser alfabetizado. Né? Essa foi, mas o Círculo de Cultura foi uma coisa muito interessante também, que era um paralelo ao trabalho de educação da prefeitura, que na realidade, como muito bem os professores aqui falaram, o forte era a campanha do Pé no Chão. Era um trabalho impressionante da campanha e da filosofia do dia a dia com as pessoas, com as famílias, na vivência direta. Mas essa experiência, que foi muito curta, mas muito importante para mim, porque também me ajudou muito na minha formação educacional. Quer dizer, trabalhando. Eu lembro, e ainda hoje eu guardo ainda hoje 2 discos que eu trabalhava no meu Círculo de Cultura. Um era o de a Missa Luba, uma missa africana, muito bonita, né, que a gente passou para mostrar ao pessoal que tudo que se faz é cultura. Né? Cultura era uma forma disso. E outro era um disco de Juca Chaves, né? Um long play de Juca Chaves. Até hoje eu tenho. A gente trabalhava. Bom, mas eu gostaria de dar aqui um depoimento também, exaltando também a figura de Moacir, que foi fundamental em todo esse trabalho. Né? Djalma tinha total confiança e delegou a Moacir esse trabalho na Secretaria de Educação, e Moacir era um amigo nosso. Eu lembro demais que muitas vezes a gente, em reuniões, as nossas reuniões transcendiam o tempo de expediente. Nós não tínhamos o problema do expediente normal. E quando a gente terminava, altas horas da noite, a gente ia para a Palhoça. A Palhoça, alguns aqui talvez se lembrem, né? A Palhoça era um bar que era vizinho ao Rio Grande, ao antigo Rio Grande, que hoje não existe mais. Né? De Santa Damasceno, né? Eles saíam das reuniões e iam para lá terminar as reuniões, continuar as reuniões e terminar lá. Bom, mas esse trabalho de Djalma, frente à prefeitura, foi de tanta importância, Djalma marcou tanto essa cidade, que hoje poucos
são os contemporâneos de Djalma, mas Djalma não foi esquecido por essa cidade. Muitos ainda lembram dele, marcou, né? Marcou tremendamente a cidade, e eventos como esse, Roberto, devem ser multiplicados para que a memória dele realmente se perpetue, porque Djalma foi muito importante para Natal. Natal era uma cidade, naquela época, uma cidade pequena, mas acho que pouco mais de 250 mil habitantes, talvez, né? E era tão importante, né? Uma das coisas que deve ser também dito do temperamento de Djalma na educação era que de 15 em 15 dias, toda a equipe de Djalma ia com ele visitar os acampamentos. Ele fazia reuniões nos acampamentos e nós todos da equipe o acompanhávamos, né? E onde ele fazia reunião com os diretores e os professores dos acampamentos. Então, foi realmente uma escola democrática que nós tivemos. E isso é muito importante que a gente repise. E foi a escola democrática que nós tivemos, que ela foi esmagada naquela época, e que a gente se lembre, e olhe todo dia nos jornais o que a gente está vendo, é que eles continuam por aí. Eles não morreram não, viu? Eles estão vivos. Estão vivos e vivíssimos. E a gente precisa refazer a nossa memória.